tarde, senhoras e senhores. Hoje é 13 de novembro de 2025. São 16 horas. Senhoras e senhores, a epopeia de Jair Bolsonaro mais e mais vai assumindo um caráter de ironia poética. Esse é o termo, ironia poética. Por quê? Porque parece que tudo que ele fez de errado, de ruim para o país, para a sociedade brasileira, está se voltando contra ele. E um desses fatos que chega a ser impressionante é a questão do deboche, da insensibilidade com que ele sempre tratou a questão dos direitos humanos e, sobretudo, para aqueles que violam a lei. Não é? São pessoas que, para cumprir a sua pena, para pagar a sua dívida com a sociedade, não precisam necessariamente ser submetidas a sevícias, a torturas medievais, que é o que acontece no nosso sistema prisional. Veja do que é que eu estou falando. O Jair Bolsonaro, ele está vivendo um período terrível para ele mesmo, de muito medo, para falar a verdade, praticamente terror. E um dos fatos, talvez o fato que mais o apavora, a possibilidade de ser punido pelos seus crimes, que mais o apavora, é, você sabe o quê? Ser preso na Papuda. Por que é que o Bolsonaro tem tanto medo de ser preso na Papuda? Você vai entender isso nesta edição. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Ainda sobre esse tema, integrantes do Supremo Tribunal Federal e também do governo do Distrito Federal já trabalham com uma data para a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita atenção a essa informação. Segundo fontes ouvidas por alguns veículos de comunicação, a execução da pena pode ser determinada logo após o dia 24 de novembro, ou seja, daqui a 11 dias poderemos ter então aí a decretação da prisão de Bolsonaro. Primeiro dia útil, informações de Bela Megali. Primeiro dia útil após o fim do prazo para novos recursos do processo dessa chamada trama golpista. O julgamento virtual dos embargos de declaração termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, dia 14 de novembro, após a publicação do acórdão. O prazo para a defesa apresentar novos recursos será de apenas 5 dias, contados a partir da próxima terça-feira, dia 18. Com isso, o período termina no sábado, dia 22, mas é prorrogado para segunda-feira, dia 24, dia útil, conforme o Código de Processo Penal. Encerrada essa etapa, o ministro Alexandre de Moraes poderá determinar a execução imediata da pena de 27 anos e 3 meses de prisão, como fez no caso do ex-presidente Fernando Collor. Dados da Secretaria de Segurança Pública obtidos pelo jornal SBT Brasília mostram que a Papuda tem 2 vezes mais presos do que o número de vagas e se tornou o 3º presídio mais superlotado do país. Celas abarrotadas, higiene precária, medo e risco de morrer na prisão. Para pagar a dívida com a sociedade no Distrito Federal, o preço é mais alto do que deveria. 14.464 presos, onde cabem apenas 7.398. A saúde tão debilitada, que pode ter várias complicações dentro do nosso sistema prisional.
isso é algo totalmente desnecessário para esse momento. Então, nós fazemos um apelo aqui. O governador Ibanez já disse, se antecipou, já disse que isso também não depende da gente, vai depender do ministro Alexandre de Moraes, e que a decisão depois de ser tomada, decisão judicial será cumprida. Medo de Bolsonaro, o pavor da papuda mesmo em ala especial. Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos por tentativa de golpe, completa 100 dias em prisão domiciliar sob um temor crescente de transferência para o complexo da Papuda amanhã, 14/11/2025. Não vai acontecer, mas é quando o STF julga seu recurso. Apesar de propostas para uma ala especial para idosos, com cela individual, isolamento e policiamento reforçado, o ex-presidente expressa pavor de que isso não baste para protegê-lo. Fontes próximas relatam que ele vê a Papuda como um risco mortal, onde regalias para os famosos como ele poderiam inflamar ressentimentos e levar a uma invasão violenta por detentos comuns da sua ala. O medo de Bolsonaro vai além da humilhação da tornozeleira ou da piora em sua saúde gástrica, sequelas da facada de 2018. Aliados descrevem pânico ante a possibilidade de uma rebelião eclodir e invadir sua ala isolada. Seu irmão Renato Bolsonaro afirmou que a justiça quer que ele morra na cadeia, ecoando temores de colapso físico ou ataque em meio ao caos penitenciário. Mesmo com contenções como cela blindada, ele teme que a superlotação, 170% de ocupação do presídio, e as condições insalubres transformem privilégios recebidos em faísca para motins, expondo-o a detentos furiosos. A Papuda, com histórico de massacres como o de 2001, quando morreram 11 pessoas por superlotação, e tensões em 2013 com presos do Mensalão, tudo isso reforça esse pavor. Autoridades do governo do Distrito Federal admitem instabilidade enorme, prevendo rebelião provável se Bolsonaro chegar com regalias, o que poderia resultar em sabotagens ou invasões de alas seguras. Para Bolsonaro, aos 70 anos, uma ala especial não é refúgio, é armadilha, onde a narrativa de dois sistemas prisionais, elite versus povo, poderia derrubar barreiras e custar sua vida. Essa apreensão familiar e de aliados, reportada em veículos como Folha e o Globo, contrasta com a defesa que pressiona por tratamento humanizado para ele, né? Para ele que dizia que não tinha que ter direitos humanos para ninguém, se não quisesse sofrer numa cadeia ruim, era só não fazer coisa errada. Agora isso está servindo para ele. No entanto, o risco de invasão e rebelião eleva o dilema sem mitigações, como a custódia na PF ou unidade militar. O STF pode forçar uma decisão que Bolsonaro vê como sentença de morte. Ele permanece cabisbaixo, com rotina alterada pelo estresse, enquanto o julgamento se aproxima. Em resumo, o foco no medo de Bolsonaro revela o paradoxo da Papuda. Uma ala especial, pensada para a proteção, amplifica seu terror de que uma revolta por desigualdades invada e anule qualquer segurança. Isso expõe não só falhas no sistema, mas o pavor pessoal de um ex-presidente ante o barril de pólvora que ele mesmo ajudou a carregar, com potencial para a crise nacional iminente. Cada dia mais perto de ser preso, e o destino mais provável para ele é a penitenciária da Papuda. Essa é a avaliação de fontes do STF hoje. Agora, essa definição de onde Bolsonaro ficará preso tem mascarado algo maior, que é o declínio político de Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, ele deixou de ser a figura que define os rumos da oposição. Hoje, a direita está unida em torno de outra pauta, segurança pública. O projeto de anistia nem é mais assunto no Congresso. É um sinal de que o bolsonarismo não morreu, mas está cansado de Jair Bolsonaro. Para completar essa ruína de Bolsonaro, o Paulo Gonet está prestes a ser reconduzido para um novo biênio à frente da Procuradoria-Geral da República, com o aval da maioria dos senadores.
foi de Gonê a iniciativa de denunciar Jair e o filho 03, Eduardo, que aliás deve se tornar réu em breve no STF. Bolsonaro viu seu capital político murchar ainda mais quando o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que se Alexandre de Moraes mandar Bolsonaro para Papuda, ele vai simplesmente cumprir a regra sem pestanejar. Ibanez era considerado o aliado de primeira hora de Bolsonaro. E veio de Michele Bolsonaro um resumo da fase atual do marido. Entre aspas, um abismo foi puxando outro. Essa frase, ela foi dita em um evento do PL Mulher no fim de semana passado. Michele é uma das cotadas para se candidatar em 2026 na tentativa de assumir uma nova voz para o bolsonarismo. Bolsonaro já não é de hoje relata o temor de ficar preso na Papuda, mas aliados apostam em outros cenários. Ele vem sendo acalmado por interlocutores, isso lá em setembro, né, quando é essa matéria, e agora já não dá mais para acalmar. O fato é que o Bolsonaro estava em pânico e agora está mais em pânico ainda, porque essas matérias são de setembro. Bolsonaro está em pânico de ser preso na Papuda, dizem aliados que o visitaram. E, na verdade, ele temia humilhação e más condições do complexo, mas é mais do que isso, não é? O Bolsonaro, que governou o país e que poderia ter atuado, né, para melhorar as condições carcerárias, principalmente na capital da República, achava que não se devia melhorar a prisão, porque prisão era para o criminoso sofrer. Só que agora o criminoso é ele, né? E agora, aquilo que em setembro era uma possibilidade, agora é uma realidade. O Bolsonaro chega a 100 dias preso em casa sob enfraquecimento político e temor da Papuda. E isso sim é agora. O temor da Papuda continua. Essa matéria é de anteontem. O ex-presidente completa 100 dias em prisão domiciliar, completou ontem, né, sob temor de transferência para um presídio para cumprir pena enquanto enfrenta o enfraquecimento político. Os últimos meses foram marcados por disputas e brigas internas no seu grupo político. Eles estão se matando pelo espólio dele. Em entrevista no final de março, Bolsonaro disse que a prisão significaria o fim não apenas de sua carreira, mas de sua vida. Agora ele enfrenta a possibilidade real de ir para Papuda, presídio em Brasília. O primeiro recurso de Bolsonaro foi rejeitado pelos votos de 4 integrantes da primeira turma. Não tem mais o que fazer. Integrantes da família Bolsonaro têm dito, aliás, que ele está apreensivo com a possibilidade de cumprir pena em regime fechado. O ex-presidente já fez piadas com visitantes e tem mantido rotina de exercícios físicos, mas há relatos também de um Bolsonaro cabisbaixo que passa o dia de bermuda e chinelo. O Renato Bolsonaro, seu irmão, disse na última sexta que se o ex-presidente for mandado para Papuda é porque a justiça quer que ele morra na cadeia. Porque ele acha que vai ter uma rebelião, que vão ficar... Porque ele sabe que a penitenciária é muito desumana e ele sabe que ele, numa sala especial, com televisão, ar-condicionado, numa ala isolada, vai causar uma comoção. E ele teme que decidam invadir, né? Ele sabe que essas rebeliões ninguém controla lá dentro, porque são milhares de homens agindo, né? Como é o presídio da Papuda, possível destino de Bolsonaro, é o que muita gente se pergunta. E como é um lugar horrível. O complexo penitenciário da Papuda reúne várias prisões, entre as quais a Penitenciária Federal de Brasília. Foi inaugurada em 1979 e com capacidade para receber apenas 240 presos. Atualmente tem cerca de 5.300 detentos. Tem uma lista de detentos célebre, né? O José Dirceu já ficou lá, mas ele é um sujeito que viveu uma vida de lutas, né? Inclusive luta armada. Ele não é militar da boca para fora, né? Como o Bolsonaro, que é um falastrão, nunca pegou em armas de verdade, nunca fez nada
em termos de defender a pátria ou fazer qualquer coisa. Ele sempre focou a sua carreira militar e depois política em ficar rico. Só que a Papuda é um inferno para quem vive lá. Insalubridade, superlotação, foco de doenças, né? Muitas doenças ali. E preocupado com Bolsonaro na Papuda, governador do Distrito Federal ignora 16 mil detentos em superlotação. Né? Olha a situação desumana que essas pessoas vivem. Agora eu pergunto a você, alguém que vive assim, um dia sai, essa pessoa quando sai, eu assisti uma vez uma palestra de um especialista inglês, inclusive no auditório do jornal Folha de São Paulo, e ele dizia o seguinte, ainda deu a palestra em espanhol, ele dizia o seguinte, se você trata alguém como um animal, ele vai se portar como animal. Essas pessoas saem com problemas mentais sérios depois de viver anos dessa forma que você está vendo. Bom, o relatório, documento elaborado por representantes do Ministério de Direitos Humanos, detalha condições precárias após a inspeção surpresa de mais de 10 horas na Papuda. O relatório revela maus tratos, superlotação e falta de policiais. O tratamento desumano e condições degradantes é o que constam no relatório, nesse relatório sobre os presídios. E a ala de idosos na Papuda, que é o caso Bolsonaro, é a mais superlotada de todas e o presídio enfrenta problemas até com comida estragada. O complexo penitenciário da Papuda no Distrito Federal enfrenta superlotação em condições precárias, em especial na ala destinada aos presos idosos. Outros espaços da unidade, situados a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília, também sofrem com goteiras, má ventilação e até oferta de comida estragada. Um levantamento da Defensoria Pública do DF, de junho deste ano, apontou a taxa de ocupação de 186%. Esses políticos, principalmente esse governador de Brasília, ele deveria pensar o seguinte, olha, a gente nunca sabe o dia da manhã, quando que o Bolsonaro podia imaginar que ele ia parar numa penitenciária que ele inclusive ajudou a piorar quando foi presidente, porque ele queria que quem estivesse lá sofresse. Então a gente não pode fazer coisas como as que Bolsonaro faz nessa vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E Ibanez, que é o governador de Brasília, diz que não garante as condições da Papuda para receber Bolsonaro sem conhecer o quadro de saúde. Uma conversa fiada, o Moraes falou que não quer saber disso, porque o Bolsonaro não está doente, gente. Ele tem algumas consequências da facada que são perfeitamente tratáveis e ele vai ter um tratamento VIP na Papuda. Né? Ele vai ficar numa boa sala de Estado Maior, com televisão, ar-condicionado, vai poder receber a dieta que ele achar melhor, então, que o médico prescrever. Então, na verdade, o Bolsonaro, o único risco que ele corre, real mesmo, é esse, é de os outros presidiários ficarem furiosos, né? A Papuda não tem condições para abrigar a Bolsonaro, mas eventual decisão do STF será cumprida. Também a vice-governadora, que é amiga da Michelle Bolsonaro, tal, vem com essa lenga-lenga, mas não é por aí que ela vai conseguir nada. A Defensoria apontou essa má condição para idosos que pode receber o Bolsonaro em outra ala. Não é essa matéria de hoje, a Defensoria Pública produziu um relatório nesse mês que apontou a superlotação e as más condições. Os defensores registraram 340 pessoas para 177 vagas na ala de idosos. E os idosos nem são o problema são os mais jovens, né? Ninguém sabe o que pode acontecer. E eu vou terminar com uma ironia muito poética. Veja só. Aqui você está vendo a penitenciária da Papuda. É um frame, né, da penitenciária da Papuda. Muito bem. Veja só isso, essa ironia poética, né? Essa foto aqui, ela é de... Vamos lá,
eu vou reduzir aqui. Ela é de um complexo penitenciário que eu vou terminar então com uma ironia poética. Essa imagem é da Papuda. E aqui você vê uma outra cena da Papuda. Olha que interessante isso. Veja só, não é? Aqui você tem os presos trabalhando com bandeiras do Brasil colocadas para tudo quanto é lado. Eles estão trabalhando na penitenciária, costurando roupas, né? E essa ironia dessa cena faz lembrar a todos nós que é muito bom que toda vez que a gente for fazer o mal, de alguma forma, a gente suspeitar que está fazendo mal, deve pensar no futuro. Porque muitas vezes, como dizem, o castigo vem a cavalo.